Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de setembro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2066. Tem 6 páginas, 49 elogios e 18 máximos. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema, subhumano terapeuta. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu esse verbete com muito critério é um profissional aí, que é o professor Roberto, que está ali na poltrona dos réus, esperando aí as baterias antiaéreas de vocês, tá certo? Definição. O subhumano terapeuta é o princípio consciencial e estágio evolutivo anterior ao da consciência, convivendo com a consciência homem ou mulher, e podendo servir de apoio terapêutico à homeostase holossomática humana. A interação com o subhumano favorecendo a mudança do bloco autopensênico. Os benefícios recíprocos da interação humano-subhumano. O revezamento das posições de assistente e assistido. A terapêutica recebida sendo resultado da assistência realizada. A domesticação mútua. A transformação da impulsividade animal em proativação assistencial cosmoética através do emprego do discernimento. O abertivo consciencial de aceitar ser assistido pela consciência de qualquer nível evolutivo. As consciências subhumanas acompanhando amparadores em comunidades baratrosféricas. A qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa dos sentidos e parasentidos, objetivando o incremento da hiperacuidade interassistencial. Eu li apenas um pedacinho aí sobre a fatologia. Agora, na argumentologia, tem o tópico sobre caracterologia, com 14 benefícios à saúde holossomática do ser humano, advinda da zooconvivialidade sadia. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos aconchego botânico, comunicação não verbal, nível da interassistencialidade, omniterapeuticologia e senso de fraternidade. Agora, frase enfática. O tratamento oneroso é facilitado com auxílio do subhumano terapeuta, constituindo ferramenta assistencial eficaz, de modo lúcido, evidenciando o atual nível de fraternidade do paciente. A bibliografia, eu chamo a atenção que ela tem 18 fontes bibliográficas. Agora, questionamentos. Sou do interior de São Paulo e frequento um centro espírita afiliado à Aliança Espírita Evangélica. Há pouco tempo entrei em contato com os vídeos do professor e a conscienciologia. Em um deles fala sobre trancamento da mediunidade, na qual me despertou profundos receios, pois passei por esse processo em uma das sessões. Não sei se será possível esclarecer a dúvida por esse meio. Estou à procura de qualquer informação para que possa reverter esse processo. Primeira coisa, é preciso saber se você é casca grossa. O casca-grossismo é a pessoa que não tem sensibilidade com as energias conscienciais. Aí precisa examinar você. Qualquer coisa, você dá um pulo aqui que a gente dá um banho de loja. Tem curso, tem laboratório, tem tudo para a pessoa sair do trancamento. O trancamento é um processo patológico. Eles acham que é ótimo, mas é um negócio que não fazem pesquisa, né, no espiritismo, nem na Umbanda, nem na Quimbanda, então ninguém sabe disso. Agora, ao verbetógrafo, fatologia, página 39, 8ª e 9ª linhas. A transformação da impulsividade animal em proativação assistencial cosmoética através do emprego do discernimento. Poderia ampliar esse fato? Sim. A impulsividade animal, no caso, seria um dos traços subhumanos que os humanos ainda trazem com mais força, né?
Então, seria um emprego com discernimento da intenção, da vontade, da determinação. E quem vai trabalhar com os subhumanos ou vai conviver com os subhumanos, ele tem que ter essa força presencial e o emprego das suas energias de forma cosmoética durante o tempo todo. Né? Então, como ele não vai conseguir conversar de uma forma racional lá com o subhumano, trocar algumas ideias com o subhumano, ele vai interagir pelas suas energias. Então, ele tem que ter a sua vontade exposta dentro das suas energias o tempo todo. Que o subhumano ele vai entender a força presencial, vai entender essa boa vontade da pessoa. Álvaro Bertolli, poderia expandir o conceito em legislogia, na página 41, primeira linha, a lei da empatia e a lei da interdependência consciencial? Sim. A lei da interdependência consciencial é de que ninguém evolui sozinho, né? E quando se fala que ninguém evolui sozinho, aí tem que incluir todos os princípios conscienciais, não só humanos com humanos, mas humanos com plantas, humanos com animais. Isso aí acaba aumentando a dinamicidade da evolução da pessoa, se ela conseguir conviver de forma sadia e cosmoética. E a outra, a lei da empatia. A empatia, ela, na verdade, é um atributo da consciência que ela começa no estágio subhumano ainda. E começa lá com o animal querendo prever ou entender o que o predador dele está querendo, por um instinto de sobrevivência. Ele precisa ter a empatia dentro do grupo, a empatia com o líder da matilha, a empatia com o macaco alfa lá, para saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, com quem que ele pode interagir, com quem que ele não pode interagir, qual é a escala dele dentro da hierarquia. E essa empatia ela vai evoluindo até chegar lá com humanos, com um estágio mais avançado, inclusive de universalismo. O universalismo vai começar lá no início com o estágio subhumano de empatia. Então, é um atributo que ele está em evolução desde que nós éramos subhumanos. Em Paradoxologia, página 41, o paradoxo produção animal, medicina veterinária. Poderia explicar esse paradoxo? Sim. A produção animal, ela é aquela parte da medicina veterinária onde o médico veterinário ele vai cuidar do bem-estar do animal que vai ser destinado a consumo humano, né? Então, na hora que a gente está lá tomando café da manhã, que tem leite, tem manteiga, tem mel, tem presunto, por trás de tudo isso aí tem lá um médico veterinário cuidando do bem-estar e cuidando da saúde desse animal. Agora, por que é um paradoxo? Porque o médico ele vai cuidar daquela consciência para que ela não sofra, para que ela tenha uma saúde exemplar, para poder sacrificar ela no auge da sua saúde e da sua vida. É uma coisa que precisa, né? É uma questão de saúde pública, mas não deixa de ser um paradoxo, né? Tratar, para poder sacrificar no auge da forma física e holossomática do animal. Uma coisa boa, o que é que você andou estudando na sua vida do ponto de vista formal? É bom explicar para o povo saber. Todo mundo que chega aqui, nós estamos cheios de especialistas, é preciso do povo expor, né, o que é. Fala. Eu sou médico veterinário, trabalho com clínica de cães e gatos, né, e tenho especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais. Mas dentro da faculdade, eu me formei na... Pequenos animais. Pequenos animais e cães e gatos. Né? Com a Rindade você não trata, porque já é grande animal. Não, passou de 50 quilos e já não trata. É certo. Então, mas dentro da minha formação como médico veterinário, formei em Porto Alegre, na URGS, a gente vê não só a questão clínica, como a questão de produção. Né? Então, mais ou menos até o 7º semestre, ali vão as cadeiras básicas e clínica, cirurgia. Depois a gente entra na parte de produção e manejo. Então, dentro da minha faculdade, eu precisei visitar abate de bovino, de suíno, tudo quanto é tipo de abates. Quando eu estava na faculdade, eu achava que aquilo ali era
era uma perda de tempo, né? Porque enquanto eu estava lá estudando a produção animal, eu poderia estar fazendo um estágio numa área que eu gostasse. Mas depois que eu vi a abrangência, Precisa de saber que um dos piores lugares que tem é o local de abate animal. E é impressionante. Matadouro. Eu já vi matador de tudo quanto é tipo de animal, inclusive de coelho. Eu tive que trabalhar lá no Rio, na Zona Norte, porque me pediram para fazer reunião lá perto. Eu comecei a fazer umas reuniões de energia com um monte de gente durante uma boa temporada. Era uma amiga minha que me pediu, que ela morava perto lá do abatedouro. O Curtume. O nome que eles davam lá era Curtume. Sabe? Tinha muito disso. Agora, é um postiço. Até um certo ponto. Mas é um ambiente bem pesado. É dos mais pesados que tem. E tem muito sangue. Muito sangue. Aquilo é o processo chega a ter canaletas. Está cheio de vampiro. É onde tem mais vampiro extrafísico. Chegam a ter canaletas igual essa que a gente tem em casa para escoar a água da chuva, é de sangue. É impressionante. E as pessoas que trabalham lá também acabam ensinando aquela energia. Disso, viu? Você saber e quem é o homem. Só aproveitando aí para você e para o Roberto também, como é que fica a questão das cidades hoje? Tem cidades, principalmente no Paraná, que vivem dessa questão do abate, né? A gente vai em Toledo, tem uma unidade da Sadia lá, acho que é a Sadia, muito grande, inclusive com uma parte para exportação para o Oriente Médio. Eles até têm que fazer o abate voltado para Meca. Vem gente da Arábia Saudita para certificar que o abate está voltado para Meca, para poder fazer exportação para lá. Em Toledo as pessoas podem ficar tolidas, devido tolodo. Entendeu como é que é? E por aí vai. Mas então, o holopensene da cidade fica... Ele é pequeno. O problema pior ainda é esse. Isso não dilui, que fica dentro da organização. Se eu não me engano, eu cheguei a dar aula lá em pós-graduação. Quantos habitantes tem lá? Você sabe atualmente? Quantos habitantes? Valdo, é pouco. Agora de cabeça... É pouco. Mas parece que por dia, em torno de 8 mil animais que são abatidos lá. Por dia. Olha a população. É uma loucura, né? Se de ver quantos habitantes tem a população, pode ser que seja mais ou menos por aí. Você olha aí quantos tem em Toledo. É pequena, a cidade é muito pequena. E o pior desse abatimento que é voltado para exportação para o Oriente Médio, que tem que ser voltado para a Meca, é que não pode ocorrer a desensibilização do animal. O que é a desensibilização? Cortar o nível de... por exemplo, em bovino tem um martelo pneumático, né, que acaba... que aqui entra aquela pistola de ar comprimido no cérebro do animal e na hora que ele é sacrificado ele está inconsciente. Só que se for voltado para exportação para o Oriente não pode ter essa desensibilização. Tem que fazer com o animal, tem que sofrer. Eu visitei um aviário desses também, que era exportação para o Oriente Médio. Não é fácil. É brabo. A gente, eu entrego o Dr. Roberto para vocês. Roberto, na fratologia, nona linha, o afeto na hora certa. O afeto na hora certa, hoje dentro da domesticação aí, cães e gatos que eu vejo na clínica, o maior problema da domesticação é exatamente isso. O que é o afeto na hora certa? Na hora que um animal está com um estado mental hiperativo, ou está assustado, está com medo, está agressivo, nesse momento você não pode dar o afeto para ele, você tem que corrigir o comportamento para depois você dar o afeto. Né? Senão você está fazendo uma estimulação positiva. Ele vai achar que aquele estado mental dele é positivo, né? Porque tu está recompensando ele. E por mais que você explique isso para as pessoas, elas não conseguem. Por exemplo, a pessoa chega em casa cansada. Aí vai lá o cachorro, pula, lambe, salta em cima. Para ela segurar a emoção dela e não fazer não dar o afeto para o animal naquela hora, é dificílimo, né? Então, ela acaba colocando as necessidades dela acima das necessidades do animal. Ela está pensando antes nela, em suprir as necessidades emocionais dela, e esquecendo que aquilo ali, na verdade, não é um simples animal doméstico, é uma consciência e evolução. Que tu tem uma responsabilidade
sobre a forma como ele está vivendo. E uma das coisas que me ajudou muito assim com essa questão do afeto certo é a questão do estudo da medicina, né, da medicina veterinária. Que aí você acaba, de alguma forma, para você ajudar alguém que está precisando, que está sofrendo, que está com dor, você tem que ter empatia pela pessoa, pelo animal, mas não pode acabar assimilando e tendo aquelas emoções do animal como suas, né? Senão é a mesma coisa uma criança que está lá numa maternidade, ouve outra criança chorando e começa a chorar junto. Né? O médico que recebe um paciente lá com câncer, sabe que não vai ter cura e aí se desestabiliza e fica, não tem como, ela não vai conseguir ajudar. E quando eu entrei na faculdade de medicina veterinária, isso aí me ajudou muito, estudar o outro indivíduo, anatomia, fisiologia, comparado, inclusive, que te dá um certo distanciamento crítico, né? Você começa a observar o indivíduo de forma mental somática, e não de forma psicossomática. Então, te dá um certo distanciamento crítico para poder agir em benefício do outro indivíduo. Em função disso, quando o animal faz alguma coisa errada, qual deve ser o procedimento da gente? Então... Porque tem gente que chega até bater, não é? O procedimento correto, no caso, é mostrar para ele que tu não está de acordo com aquele comportamento. Um cão, por exemplo. Tá? O cão ele tem que te reconhecer como o líder da matilha. Então, tu vai mostrar para ele que tu não está de acordo com aquele comportamento e que dentro da tua matilha tu não vai tolerar aquilo. Então, tem que ser enérgico, e aí entra aquela questão lá do controle, da impulsividade animal. Né? Tu tem que ser enérgico, tem que usar a tua energia, tua força presencial, mas sem descer a mão no cachorro. A gente bate, tem que bater com o jornal, né? Não pode bater com a mão, não tem que bater com nada. Então tu tem que colocar a tua energia e mostrar para ele que tu não vai tolerar aquilo. Mas tem que falar, e aí dentro da domesticação falar alguma coisa, sei lá, não, alguma coisa. Tem que usar uma palavra, não pode chamar ele pelo nome, tá? Senão ele vai ligar o nome dele a uma situação ruim. Tem que guardar o nome dele para usar sempre em alguma situação positiva. Uma coisa que ajuda muito é usar um som, tipo não, ou né? Um som específico, um assobio, que ele só vai usar nessa hora que está corrigindo ele. Então, sempre que ele ouvir aquele som, ele vai associar com alguma coisa que ele fez de errado. Então, ele vai parar, vai pensar o que ele está fazendo de errado. E, às vezes, pode dar um toque nele, só para chamar a atenção dele. Porque ele pode estar, por exemplo, interessado numa cadela que está no cio. Aí tu pode bater palma, pode gritar que ele não vai te olhar. Então, tu dá um toque leve, com firmeza, a atenção dele e ele se voltar para ti. Agora, eu não sei se você já viu aquela série que tem aquele Encantador de Cães, né? Sim. Ele diz lá que os cães encaram a gente como se fosse eu não sei como que eles tiram essa conclusão, mas encaram a gente como se fosse também cão, sei lá. Eu não sei se já ouviu. Sim. Inclusive eu coloquei 2 livros do César Millan na minha... eu coloquei 2 livros do César Millan na minha bibliografia. Né? Então, o César Millan, ele desenvolveu essa técnica dele com base no estudo dos lobos. Né? Então ele vê como é que o lobo, chefe da matilha, interage com os outros cães, e aí ele se coloca nessa posição. Por exemplo, quando um animal da matilha se machuca, tropeça, cai num buraco, o lobo vai lá, olha, cheira ele, vê que o animal está bem e vai embora. Ele não fica dando carinho, dando afeto. Ele vai lá, vê que está tudo certo, segue a trilha dele. Então ele se coloca nessa posição. Se um animal lá, que o César Millan está cuidando, se machucar, ele vai lá, vai ver, não quebrou perna, não quebrou nada, vamos embora. Ele não dramatiza essa situação. Ele se coloca na posição de líder da matilha. Ele se coloca na posição do lobo alfa. Mas funciona muito bem. Eu acho que desses estudiosos do comportamento, acho que o César Millan é o que conseguiu melhor utilizar essa interação do homem com o animal. Porque fala muito energia, entende muito de energia.
O primeiro livro dele, o Encantador de Cães, ele detalha assim, exatamente sobre energia, ele fala muito sobre, não usa essa palavra, né, mas ele fala muito sobre pensene, sobre força presencial. E uma técnica que ele usa para aumentar a força presencial dele é o seguinte: ele para na frente do cão e começa a pensionizar da seguinte forma: ó, eu estou aqui para te ajudar, eu sou teu amigo, mas quem manda aqui sou eu e vai ser do meu jeito. Sim. Então, tu pode ver que na série, às vezes ele chega lá, o cachorro está completamente fora do eixo. Ele chega ali, ele estabelece aquele padrão energético dele, de força presencial, e o cachorro já entende na hora. E ele não é uma pessoa grande, forte, ele é até pequeno, enfim. Mas ele já tem uma técnica para aumentar essa força presencial dele. Acho que fala que a gente tem que ser o líder da matilha. O líder da matilha, exatamente. Roberto. Obrigado. Até porque se tu não for o líder da matilha, o cão vai tentar ser o líder da matilha. Aí vai dar confusão. Né? Como normalmente o humano se espera que ele seja o mais evoluído ali da matilha com cães, se deixar um cachorro assumir a liderança vai dar problema. Né? Roberto, aqui, diz assim, como é que você vê isso nos gatos, nos cães domésticos? Eles desassimilam rapidamente, porque eles assimilam as energias. Assimilam muito. E eles ajudam em casa, né? O terapeuta. Como é que essa desassim dele? Eles ficam assediados ou eles automaticamente desassimilam? Então, quando você tem um cão, tem um gato em casa, o líder quem é? É o humano sempre, né? Então, essa desassim, a gente tem que... É a responsabilidade do humano. A gente não pode esperar lá que o cão vá fazer a desassimilação dele. É a nossa parte, né? E acontece muito, principalmente com donos de gatos, que o gato tem um parapsiquismo maior e ele é muito sensível. Muitas vezes chega um animal doente na clínica ou para de tomar água e começa a dar um problema de infecção urinária, começa com vômito, diarreia, alguns sintomas desses, e a gente percebe que o problema é o proprietário. O gato está assimilando com o humano ali da casa. Né? Então, na hora que a pessoa chega na rua lá cheia de problema e transfere essa energia toda para o animal, o animal ele não consegue desassimilar, manipular essa energia. Então, acaba somatizando muito desses problemas. Tem estudos que mostram que mais de 40% das doenças de gato são de origem psicossomáticas. Né? Eu acho que são até mais. Acho que está... Psicossomáticas do gato, pela interação de algum comportamento da casa lá, das pessoas da casa que não estão bem, e o gato acaba absorvendo. E até tem gente que aproveita, sabe desse parapsiquismo dos gatos, e de forma anticosmoética, eles acabam usando o gato como um indicador da energia da casa. Então, a hora que o meu gato está mal lá, eu sei que a energia não está boa. A hora que ele começa a olhar para as paredes, eu sei que tem alguma consciência. E aí está transferindo para o animal a posição ali de epicentro consciencial da casa. Né? Então, se ele colocou o gato lá como indicador, ele está achando que o gato é mais evoluído do que ele. Aí vai dar problema. E na página... Epicão, né? Epicão. Na página 42, complementando, aí na afetividade, no item 1, você fala, né? A boa saúde emocional conferindo boa saúde cardiovascular. Então, isso tem a ver com essa assim, desassim também, né? Dos animais. Tem. Na página 42. Também tem. Como é que fica isso aí, essa parte cardiovascular? Esse estudo aqui, tem uma série de estudos que mostram que a saúde emocional aí do humano, né, ela está diretamente ligada com a saúde cardiovascular, porque se ela tiver um nível de estresse maior do que o normal por um tempo prolongado, ela vai acabar liberando ali cortisol e catecolaminas, né, no organismo, que vão acabar aumentando a pressão arterial, pode dar inclusive insuficiência cardíaca, isquemia, né? Aumento da frequência cardíaca, que com o tempo isso aí acaba sobrecarregando o coração. Então, uma das formas da pessoa ter uma boa saúde cardiovascular seria interagindo com um cão ou um gato.
Tem um estudo que mostra com corretores da Bolsa de Nova York, né? Então, pegaram lá 48 corretores que são hipertensos, né? Eles têm uma pressão arterial maior do que a normal. Então, fizeram o seguinte estudo: mediram a pressão arterial de todos eles, e aí deu acima do normal, e colocaram eles numa situação de estresse. Simularam lá um discurso para uma plateia enorme, ou eles tentando defender, uma simulação lá, tentando defender a perda de $80 mil para um correntista lá enfurecido, e aí aferiram de novo a pressão arterial dessas pessoas. E aí mostrou um aumento significativo dessa pressão arterial. Dividiram esse grupo de 48 pessoas em dois grupos. Um grupo continuou igual, e todas as pessoas eram homens que vinham sozinhos, né? Então, um grupo continuou normal e a outra metade do grupo foi aconselhado que adquirisse um cão ou um gato como animal doméstico. E 6 meses depois fizeram a mesma coisa. Aferiram a pressão arterial, estimularam o estresse e aferiram a pressão arterial de novo. E aí o grupo que adquiriu o cão ou o gato como animal doméstico apresentou somente a metade do aumento da pressão arterial. Então, ao invés de chegar lá 18 por 12, chegou lá em 16 por 11. Né? Então, mostra que esses animais, eles podem conferir essa redução da pressão arterial durante a interação e não só durante. Tem um efeito residual, né? Eles estavam lá no trabalho longe dos animais e mesmo assim a pressão deles estava controlada. E aí, aproveitando também, estudando, né, a relação do animal com os humanos. Um dos benefícios dessa redução dessa pressão arterial seria o efeito de endorfinas beta e alguns outros hormônios que abaixam as catecolaminas e o corticosteroide durante 15 minutos. Né? Isso é dosado no sangue isso aí durante 15 minutos. E essa interação acaba se mantendo aí por um longo tempo. E aí tem vários ali, eu coloquei na referência bibliográfica lá alguns estudos do Friedman, que mostram também um maior tempo de sobrevida de uma pessoa que sofreu o primeiro infarto comparado com uma pessoa que tem animal doméstico que não tem. Né? Então, a chance de morrer de um segundo infarto depois do primeiro ano do primeiro infarto, ela é maior para quem não tem um animal doméstico. E os números a diferença é considerável. Professor, eu estou com os dados de Toledo aqui. Aqui, dados de Toledo, posso falar? Pode falar. Então, tem 121 mil habitantes, é o primeiro PIB agropecuário do Paraná. Primeiro lugar também rebanho suíno, plantel de frangos, leites, piscicultura. É bastante coisa, então. 121 mil. 121 mil, mas o importante no caso é a relação do PIB agropecuário, né? É o maior do Paraná. Interessante, ou seja, é bem importante, né, para o país. Como? É muito, né? 121 mil. E a população é 121 mil, né? Esse aqui eu não sabia, VBP, Valor Bruto da Agropecuária. Até 2009 era o primeiro lugar do Paraná, agora é o segundo. E é o 11º do país. 11º PIB agropecuário do país. Tá ótimo. O Verbetok pode comentar os benefícios da existência de animais de estimação em campos da conscienciologia e a relação do item da fatologia, página 39, final da última linha. O acolhimento feito pelos sul-humanos na chegada ao CAEC. Então, para uma pessoa que tem uma zooconvivialidade positiva, né, ela se sente bem junto dos animais. Quando ela chega num lugar, pode ser um campus, pode ser uma casa,
que tem algum animal doméstico manso, né, que não vai te agredir, não vai se avançar em ti, a pessoa se sente mais acolhida, ela vai perceber que aquele ali é um lugar onde as energias são boas, né, vai perceber a saúde mental ali do animal, e isso aí deixa ela bem. Eu, quando eu cheguei no SEAC em 2002, eu cheguei com um grupo ali de amigos, e eu me lembro que nós saímos para caminhar pelo campus, né? E tinham ali, acho que 2 ou 3 cães, nem lembro se era o Rousseau, acho que não era. A Sirena Rousseau, pode ser os cães da época lá. E eu me lembro que nós fomos caminhando pelo campus e eles descendo conosco até lá embaixo, até onde hoje são os chalés, lá no início do discernimento. E aquilo, para a primeira impressão de uma pessoa chegando a um local onde tem cães que são mansos, né, que te acolhem, é muito positivo. É diferente de chegar num local onde o cachorro está lá te mostrando os dentes, ou se avançando, cuidado, o cachorro é brabo. Ou chega numa casa, por exemplo, que não tem cachorro, não tem gato, não tem uma planta na janela. Essa pessoa não tem interação nenhuma com a natureza. Mostra um pouco do holopensene do local. Né? E o Rousseau faz um bom trabalho aqui. Né? Professor, após 11 anos de convívio, meu relacionamento está chegando ao fim, principalmente no problema de ordem financeira. Temos 2 filhos pequenos e o mais velho juntou-se a nós no início desse ano, que veio após sua mãe não desejar mais cuidar dele. Diz que não confia mais que possa mudar a situação financeira que nos encontramos, devido à minha desorganização. Atualmente não tenho emprego que gere uma renda melhor e tenho muitas dívidas antigas. Estou triste por tudo que vi e ouvi, por estar terminando a nossa vida em comum, por não poder mais estar totalmente presente na vida dos meus filhos, pelo sentimento de fracasso que estou recebendo goela abaixo. Gostaria de ouvir do senhor o que posso fazer para mudar essa situação, caso ainda haja algo a ser feito. Como ter forças para seguir diante e superar tudo isso. Primeira coisa é o seguinte, tem que dar a volta por cima. Todo mundo está vivendo atualmente 100 anos, você ainda está na metade do caminho, então tem muita coisa pela frente, pensa nisso. Começa tudo na estaca zero, agora com mais organização, e a hora que você arranjar algum serviço mais sério, procure um consultor econômico financeiro, para dar uma orientação mais direta do seu patrimônio e aplicações ou investimento, desse modo aí você pode me ajudar mais na sua situação. Olha bem isso, um consultor econômico financeiro pode te ajudar demais. Não interessa que você tenha pouco patrimônio na ocasião, alguma coisa de sempre pode ajudar, pensa nisso. E vamos levantar o ânimo e dar uma volta por cima, que é bobagem chorar o leite derramado. O processo é caminhar. Firme, vamos em frente. Alverdetógrafo. Não vejo grande diferença entre gato e galinha e entre cãozinho e bezerro. Na minha terra tem uma diferença enorme. Eu estou achando isso esquisito aí. Eu não sei o que você vai falar, mas na minha terra tem. Não seria fundamental para uma real convivialidade com seres humanos a adoção de alguma alimentação isenta de carne animal e seus derivados? A alimentação vegetariana ou frutariana não seria mais cosmoética do que a alimentação onívora? De que modo queremos deixar de ser e agir igual bicho se continuarmos a comê-los? Bom, sobre as diferenças, eu também vejo muitas diferenças. E é importante ver essas diferenças para tratar cachorro como cachorro, gato como gato e gente como gente. Tem pessoas que acham que é bom para ela, é bom para o cachorro. E acabam destruindo lá com a saúde do cachorro. Acham que é bom para o gato, é bom para o cachorro, por exemplo. Não, o negócio é tão sério que você tem que também ver a diferença entre gato e gato, cachorro e cachorro e gente e gente. Gente e gente, exatamente. Mas existe também a questão da hiperacuidade assistencial, né? Se você não sabe como é que funciona cada indivíduo, não sabe qual é a necessidade dele, você não vai saber como assistir ele corretamente. Né? Até eu coloquei lá
no estrangeirismologia, o target helping, né, que seria assistência apropriada à situação ou necessidade específica do indivíduo. Isso aí, os subhumanos já começam a mostrar lá como chimpanzés. Tem alguns relatos de um chimpanzé que viu lá um passarinho batendo numa janela, aí ele pegou o passarinho, correu até a árvore mais alta que tinha, subiu na árvore, abriu as asas do passarinho e jogou ele lá de cima. Porque ele sabia que era isso o que ele estava precisando. Então ele mostrou um tipo de inteligência contextual, né? O outro relato também de um chimpanzé adulto que viu 2 chimpanzés pequenos lá brincando com um pato e eles estavam machucando o pato. Então ele colocou os 2 chimpanzés para correr, pegou o pato, colocou ele próximo do lago que tinha lá no local e foi dando alguns tapinhas para incentivar ele a entrar na água. E o chimpanzé morre de medo de água, né? Então ele entendeu que para ele aquilo não era bom, só que para o pato é o que ia resolver o problema dele. Então, dentro do gato e tem gatos, tem cães e tem cães, tem que saber direitinho aí qual é a diferença. Em relação à alimentação, seria mais cosmoético não se alimentar de carne? Seria. Tem que ver se tu já está nessa condição de poder não se alimentar com carne. Eu sou a favor da redução drástica do consumo de carne vermelha. Mas a redução não quer dizer não comer mais carne vermelha. Tem gente que até pode conseguir, tem gente que vai conseguir comer carne uma vez por semana, tem gente que vai conseguir comer carne uma vez por mês e vai se sentir bem. Eu tento comer o mínimo possível que eu posso. Eu como sempre peixe, mas carne vermelha muito esporadicamente. Até porque existem outras questões em relação ao tamanho dos rebanhos no planeta hoje, é um problema ambiental, né? São uns fatores poluentes aí do planeta, são os rebanhos bovinos, eles são produtores de CO2, NO2, o consumo de água é 5 vezes maior para fazer um bife de 100 gramas do que para produzir vegetais. Então, eu acho que há um exagero no consumo de carne vermelha. Mas, por enquanto, num futuro próximo, eu não vejo como a gente possa ficar sem consumir nenhum tipo de carne. Se ele já não come e se sente bem, tá certo, mas também tem que respeitar o nível evolutivo de cada um. Se a pessoa está lá com uma questão somática que ela precisa de carne vermelha, ela vai comer. A pessoa tem que ter a pacificação íntima de saber que ela está fazendo o máximo que ela pode. Eu posso comer um bife de 100 gramas por semana e eu me sinto bem. Menos que isso eu não consigo. Então passa a comer um bife por semana. Alberto Etógrafo, pode comentar a sua experiência enquanto veterinário nas atuações extrafísicas? Você percebe assistência realizada para subhumanos da sua TENEPS, por exemplo? Pelo meu contexto profissional, aparece, sim, não é uma TENEPS exclusiva de subhumanos. Tem muito mais gente, de vez em quando aparecem subhumanos também, mas eu percebo. Às vezes algumas projeções também de estar projetado, ajudando ali algum subhumano. Já aconteceu, inclusive, de chegar numa sala lá que tinha um outro veterinário trabalhando com 2 cães, e eu reconheci aqueles cães como já tivessem sido meus, né? Eu não reconheci eles fisicamente, mas eu sabia que eu tinha alguma relação com eles. Então estava lá o veterinário trabalhando e aí eu cheguei como parador. Mas isso acontece, pelo contexto não tem como dissociar. Mas mesmo para atender lá um animal na TENEPS, junto você tem que colocar a família do animal, né? Não adianta estar tratando o animal se o dono está lá perturbado lá e assimilando energeticamente com o gato. Então tem que tratar o gato e junto o proprietário. Não pode esquecer. Um dos erros das pessoas, elas acham que vão trabalhar com animais porque elas não gostam de gente e não quero mais ver gente, vou trabalhar só com bicho, vou ser veterinário. Lê do engano. Tem que trabalhar muito com gente o tempo todo, durante a consulta, depois da consulta. Às vezes a principal assistência, às vezes o animal vem na clínica para te fazer assistência à pessoa. E, por último, ela vai acabar fazendo assistência para o animal.
Está circulando na internet informações de acontecimentos catastróficos, terremotos, maremotos e outros, entre final de setembro e outubro, decorrente de cometas que estão em nosso sistema solar e o demasiado aquecimento do Sol. Está sendo notado também intenso movimento de OVNIs nos céus de todo o mundo. Gostaria de saber se o senhor está percebendo ou captando energias estranhas e negativas que estão por aí, por vir. Estão falando no fim da raça humana que deverá mudar da dimensão de 3D para 5D. Boa piada essa, hein? O senhor acha que a raça humana está para o fim, de maneira que estaremos ressomando futuramente em novos corpos de dimensões diferentes? Não, não acho nada disso, acho que tem muita besteira nisso. Diminua, minimize, menos, né? Dá um jeito de fazer aí um abatimento disso aí, dá um desconto nas bobagens, senão nós estamos perdidos. Esse desconto de bobagem vale a pena ser feito, não é descontinho, não. Agora, lei estadual faz exceção para sacrifício animal em rituais religiosos que vigoram no Rio Grande do Sul desde 2004. A lei que permite o sacrifício de animais em cultos e liturgias de religiões de matriz africana, cuja aprovação teve por base a defesa da causa negra. Seu autor é o deputado estadual Edson Portillo, do PT de Sapucaia do Sul. Em 2003, então deputado estadual, ele apresentou um projeto de lei para modificar o Código Estadual de Proteção aos Animais. Conseguiu que a matéria fosse votada em regime de urgência e aprovada por 32 votos a 2. Gostaria que o verbetólogo comentasse. Você está entendendo, né? Sim. Ele modificou a lei para que a turma matasse os animais dos rituais da Umbanda, Quimbanda, Cantiboia, etc. Tal. Eu coloquei lá em antagonismologia, na página 41, o antagonismo, assistenciologia, sacrifício religioso. Então, os religiosos acham lá que vão fechar o corpo de alguém ou fazer o bem para alguém, matando um outro princípio consciencial. Na verdade, ele vai causar uma interprisão, não só do chefe da Umbanda lá, como da pessoa que tomou o banho de sangue, quanto do animal. E o que a gente vê, isso é a segunda vez que acontece lá no Rio Grande do Sul, acho que 2003, ele falou aí, né, na reportagem, já houve movimentos também, e os religiosos vão lá na frente da casa do Palácio do Governador, pedir o direito de fazer sacrifício religioso, porque faz parte da cultura deles, enfim. A gente vê que estão muito longe do para-direito, né? Eles estão pensando no direito de poder sacrificar. Fanatismo para poder dominar as pessoas. Tudo é assédio. Tudo é assédio. Então, o para-direito ele começa a ver o bem comum, o bem interconsciencial. E no direito, que ainda vigora aí, a pessoa quer o melhor para ela. Ela acha que ela tem... O animal ele é um fruto da natureza e ela tem direito de usufruir desse animal. Que isso aí também impera não só na religião, na ciência. Muitos etologistas acabam tendo um certo pudor para comparar, para dizer que os animais têm sentimentos, têm emoções, porque eles acham que estado mental de humano não se compara com o estado mental de subhumano. Então, o próprio o Descartes, né, ele falava que o animal não tem sentimento, não tem emoção, então por isso não tem racionalidade, então por isso não podia se falar de direitos dos animais. Eles não sofrem, não sentem dor. E aí na própria época lá o Rousseau e o Voltaire foram contra, né? O Voltaire inclusive escreveu lá no dicionário filosófico, dando um exemplo dele chegando em casa com uma ideia na cabeça querendo escrever e sem papel. Então ele chega em casa, aflito, procurando aquele papel, lembra do local onde ele deixa o papel e a caneta guardado, vai até esse local, abre a escrivaninha e acha o papel e a caneta. Aí tem uma sensação de felicidade.
Aí ele compara com um cão que perdeu o dono, entra em casa aflito procurando o dono, vai nos cômodos da casa onde ele sabe que o dono pode estar, até o momento que ele encontra o dono e tem a sensação de felicidade, pula no dono, balança o rabo. Então, é uma observação lógica, né, que o animal pode sim ficar feliz, ele pode sim ter medo, ele pode ter dor. Então existe uma certa linha aí dos filósofos que têm esse viés religioso e não admitem dizer que o animal possa ter o mesmo sentimento compartilhado com o humano. O Darwin ele já falava que um sentimento que a pessoa tem com o humano, por exemplo, a fraternidade, ele não aparece de uma hora para outra, é uma coisa que vai se construindo, né, desde subhumano até chegar na condição de humano. Roberto, aqui em cima no ar, na página 42, a sua exemplologia. Você pode falar um pouco dos 3 tipos? Uhum. Como é que é a sua experiência? Então, o subhumano é terapeuta somático, né? É o promotor. Isso, da maior resistência à infecção. Maior resistência à infecção. Agora o segundo e o terceiro, eu não consegui. O primeiro caso aqui seria a redução do estresse, aumento da imunocompetência. Né? O subhumano terapeuta psicossomático. Aí seria o facilitador da liberação de hormônios ansiolíticos. Alguns terapeutas, psicólogos, psiquiatras já usam no consultório o subhumano como um coterapeuta, né? Então, ele faz um link entre o paciente e o terapeuta humano para facilitar essa relação. Só para ansiedade? Quer dizer, essa seria a patologia? Não seria só a ansiedade. Então, ansiolítico não é só ansiedade, não, né? Eu estou interpretando. No caso aqui, o subhumano terapeuta psicossomático seriam outras questões. Aqui eu coloquei a questão dos ansiolíticos. Você botou bem hormônio, né? Você definiu bem um componente, né? Mas é que isso aí tá junto, por exemplo. Tem uma criança lá que é vítima de maus tratos em casa, né? Então, ela foi vítima de maus tratos pelos pais, depois eles perderam a guarda, passou para os avós, foi vítima de maus tratos pelos avós de novo. E aí, na hora que o psicólogo chega lá para tratar essa criança não confia em mais ninguém. Né? Se aqueles que deveriam cuidar dela não fizeram isso, que dirá um estranho que eu estou conhecendo agora. Então, na hora que o psicólogo coloca junto ali, no contexto, um cão dócil, esse cão passa essa sensação de bem-estar, né, pela liberação de endorfinas, ocitocinas, enfim, outros hormônios que são positivos para a pessoa. E isso porque a criança, no caso, ela não vai desconfiar do animal. O animal é uma consciência lá que não te julga. Né? O cão, ele não te julga. O cão, ele gosta de ti, independente se tu tem emprego bom, se tu está trabalhando, qual é o teu salário, se tu tem carro do ano. E nada disso importa para o animal. Então, ela se sente confortável na presença dele. E aí o psicólogo, o psiquiatra, lá, o terapeuta, ele usa desse link para começar a abordar a criança. Tá? Então, seria nesse sentido. Sim. Tá entendido, E o mental, sim. Tá. E o mental somático, o indutor das reflexões a respeito dos princípios conscienciais. Seria o estudo da etologia, né? Etologia comparada, comparar o comportamento do humano com o comportamento do subhumano. Essa questão aí que eu falei um pouco antes do Voltaire, do Descartes, né? Fazer essa abordagem para fazer algumas reflexões a respeito da evolução da consciência, não do animal nem do humano, mas da consciência. E outra coisa a respeito desse debate filosófico, tem um filósofo americano que é o Mark Holland, que ele escreveu o livro O Filósofo e o Lobo. E aí ele falando o filósofo e o lobo. Ele fala a relação dele com um lobo que ele tinha, né? Então, ele falando a respeito desse debate filosófico, ele diz que se os estudiosos, os filósofos, tirassem o nariz de dentro do livro
e fossem treinar um cão, essa discussão ia perder o sentido, porque qualquer um que tira uma semana aí para treinar um cão vai ver que ele tem inteligência, que ele tem racionalidade, que ele tem emoções, que ele tem sentimentos, né? Então, o sobre-humano mental somático fica dentro dessas reflexões aí a respeito da evolução da consciência. Tá ok, muito obrigada. Eu posso fazer outra pergunta na primeira página, na 39? Diga. Ó, na fatologia, de baixo para cima, na terceira linha, a desdramatização do ciclo ressoma-dessoma. O que você quer trazer? Como, principalmente, aí falando principalmente sobre cães e gatos, né, animais mais passarinhos também, papagaio? Também. Eu tinha papagaio, passarinho. Mas também. Mas, assim, uma criança que tenha lá um cão vai viver no máximo 15, 16 anos, se viver bastante, né? Então, a criança vai ter lá vários animais durante a vida dela. Tá. Então, ela consegue ver o animal nascendo, crescendo, ficando idoso, tendo lá, começando a ter problema de saúde, até a dessoma, tá? Sim. E aí, os pais teriam que aproveitar essa situação para fazer esse esclarecimento, para falar a respeito da dessoma, da ressoma. E às vezes os pais acabam mascarando isso aí, dizem, o fulaninho fugiu, o fulaninho foi para a fazenda, porque eles mesmos não têm a maturidade emocional de lidar com esses sentimentos. Então ele fica lá com medo de chorar na frente do filho, e aí inventa uma historinha para o filho se sentir melhor e ele se sentir melhor. O que pode acabar causando ali um estranhamento com a morte, com o desaparecimento. Inclusive a criança vai começar a achar que o que ela fez de errado, que o cachorro dela não ama mais ela. Eu gostava do fulaninho, estava tudo certo, de repente ele fugiu, o que eu fiz de errado? Por que ele não gosta de mim? Então nem aquele que ela tinha confiança plena, agora confia mais nela, né? Tá, perfeito, muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Roberto, 2 pontos. Primeiro, aqui na página 42, na caracterologia, pelo enunciado aqui dos 14 benefícios, você fala de uma forma geral com os sub-humanos, né, os benefícios da convivialidade ou da zooconvivialidade. No item 5, tudo indica que é específico com o cão. De repente, valeria a pena você especificar, não sei, colocar entre parênteses, alguma coisa assim, tá? Já que os outros você fala de forma geral e esse, por exemplo, gato você não vai precisar passear, né? Você acha que seria específico, valeria a pena então explicitar isso. Agora, a minha pergunta, na página 41, na antagonismologia, o último item, você poderia aprofundar um pouco? O antagonismo, medicina veterinária e indústria pet. Então, a medicina veterinária, ela visa lá a saúde do animal, saúde física, saúde emocional. A indústria pet, ela visa dinheiro. É um mercado ali que visa o animal, muitas vezes, como um objeto. E, às vezes, para a sobrevivência da clínica, do hospital, acaba se confundindo as duas coisas, né? Então, lá dentro da clínica, tem uma loja de pet, de roupinha, de ração, seja lá o que for. E às vezes o veterinário acaba indicando alguma coisa que não seja, que ele sabe que não é o melhor para o animal, por exemplo, banho, né? Tem hoje animais que tomam banho uma vez por semana. Financeiramente é bom para a clínica, mas dentro da medicina veterinária sabe que banho uma vez por semana é prejudicial. Porque o cão, ele tem a mesma coisa a gente lavar a mão várias vezes durante o dia. Chega no final do dia, tua mão está seca, está descamando. Então, o cão, ele tem uma camada de gordura no pelo e na pele que precisa para proteger essa pele. Se a gente começa a dar muito banho, 2, 3 banhos por semana, a gente vai tirando essa camada de gordura. E o que a gente vê é muito cão com alergia, com problema de pele, né, piodermatite, queda de pelo. Você falou 2, 3 banhos, mas se tomar um banho uma vez por semana. Então, o ideal seria assim, um
uma vez por semana, no máximo, de repente algum tratamento. O ideal seria um banho a cada 10 dias. Pelo menos dentro da... Tá bom, 15 dias tá ótimo. 10 em 10 dias seria aquele caso, o cachorro dorme na cama, não tem como. Um banho a cada 10 dias tá bom também. Passeia na rua, tem terra vermelha, se suja. Tenta ali lavar só a pata dele, não precisa dar o banho inteiro. Gato, um banho... Uma vez por mês já é muito pro gato. Esse gato fica dentro de casa, tá? Aí a pessoa quer deixar ele limpo. Penteia o gato todos os dias, ele solta pelo. Compra uma escovinha e penteia o gato todos os dias. Vai evitar do pelo estar caindo na casa, o pelo vai ficar ali na escova. Tá? Então penteia o gato todos os dias, o cheiro vai diminuir. Mas um banho por mês está excelente. E no cão também, dentro da dermatologia veterinária, sabe que o banho toda semana acaba prejudicando. Só que dentro da indústria pet, por exemplo, o veterinário acaba de dá banho, toma banho, para o banho estar sempre cheio, né? É dinheiro. Então tem que ter uma certa... E outras coisas também, criação de animais. Né? O cara é criador, então existem criadores que são cosmoéticos, que se importam com o bem-estar do animal, mas existem criadores que veem lá o gato, o cachorro como um objeto. Então, às vezes tem um problema no parto, chega lá e diz, tem que fazer ultrassom, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a pessoa começa a fazer as contas. Bom, ele deve ter no máximo 4 filhotes. Cada filhote eu vou vender por R$700. Se eu fizer a cirurgia, eu vou ter que deixar um cachorro aí. Se eu fizer um ultrassom, um exame de sangue, eu já vou começar a perder o dinheiro. Então ele começa a fazer o cálculo financeiro antes de pensar no bem-estar do animal. Eu acho que animal nenhum, nem gato, nem cachorro, quer que seja papagaio, passarinho, hamster, nenhum animal deveria ser vendido. Você não pode estipular um valor a uma vida, a um princípio consciencial. Então, a pessoa quer ser criadora, eu gosto de Schnauzer. Tudo bem, vai lá, cria o Schnauzer, mas não pode vender ele. O que acontece é que daqui a pouco tem um Schnauzer lá, tá? Um macho que ele é um grande reprodutor, e cada cria dele são vários filhotes. Só que ele tem uma doença congênita, tem uma doença lá cardiovascular. O criador, ele sabe disso, ele sabe que toda a linhagem ali vai ter essa doença cardiovascular. Só que ele não vai aposentar aquele animal que está no auge. Cada cruzamento que ele faz com aquele animal dá 5, 6 mil para ele. Ele não vai aposentar um animal desse. Então ele cruza lá os animais, nasce 5, 6 animais com uma cardiopatia que vão passar adiante, né? E deixando de lado o bem-estar do bicho. Aqui em cima dele, já que você falou na antagonismologia, em muitas situações de oposições, eu não sei se está em outro lugar, se você se referiu à questão do animal e o esporte, o rodeio, a tourada, essas coisas. O animal esporte eu coloquei lá em culturologia, né? Seriam os idiotismos culturais que abusam dessa convivência com os animais, né? Tipo, certo. Rodeio, freio de ouro. Falar nisso, inclusive ontem foi o último dia das touradas lá na Catalunha, né? Foi a última tourada da Catalunha, ocorreu ontem à tarde. Isso eu queria também me referir, e também há mais tempo parece que a Câmara dos Comuns lá em Londres estava tentando terminar com a célebre caça-raposa. Também deu uma baita de uma rebelião dos nobres lá na Inglaterra que queriam continuar com a caça-raposa. Então eu queria cumprimentá-lo e tudo bem. Tentaram acabar com a caça-raposa, mas os lords não deixaram. Eles são muito atrasados. A Inglaterra, dentro dessa questão da indústria pet, aí também é bem atrasada. Tem um documentário no Animal Planet que é o Segredo das Raças. Então mostra esses criadores. É o conservatismo, conservadorismo. E na Inglaterra tem aquelas velhinhas lá do Kennel Club que elas ficam bravas quando se fala no assunto de bem-estar animal, porque elas sabem que estão errando, mas elas acham que elas têm direito sobre aquilo. Inclusive, mostra lá no documentário que tem uma raça que
se o animal não tiver um certo desvio, agora não lembro qual era a doença, que não é uma doença comum aqui no Brasil, tem um certo desvio lá na coluna, que deixa o pelo um pouco oriçado, esse animal tem que ser sacrificado e não pode ser vendido, não pode nem ser doado, tem que ser sacrificado. Só que esse desvio na coluna causa uma patologia bem séria no animal quando ele for mais idoso. E aí, 1 em cada 20 animais daquela raça nascem com essa patologia. Então, todos os animais saudáveis são exterminados e o patológico, 19 saudáveis são exterminados, e o patológico é o que vai continuar procriando. E isso aí nesse documentário da Animal Planet mostra direitinho lá na Inglaterra. Lá tem muita coisa demais devido ao conservadorismo. Na página 40, binomiologia, primeira linha. Poderia ampliar o binômio humano carente, subhumano doente? Tem um pastor alemão que está na terceira idade e com uma ferida enorme na perna que parece ser bicheira. Poderia comentar algo em relação a esse fato veterinário patológico? Em relação à ferida, teria que levar num veterinário de confiança e ver. Às vezes tem que fazer alguns exames patológicos, às vezes alguma simples doença de pele, a pessoa trata como uma dermatite, pode ser algum câncer, algum carcinoma. Então teria que levar algum veterinário de confiança e fazer exames. Mas sobre o binômio humano carente, subhumano doente, é uma forma também de assistência do subhumano. Por exemplo, tem a pessoa que é carente, a pessoa vive sozinha em casa, e resolve adotar um cachorro de rua abandonado. Então ela vai estar fazendo assistência para esse animal, né? E ao mesmo tempo ela vai estar recebendo lá os benefícios do convívio com esse animal. Porque para usar a zooterapia de forma profissional, dentro do ambiente lá da clínica da psicologia, enfim, aí já tem que ter um animal saudável, que seja confiável, que não solte pelo para não estar alguma alergia na criança, no adulto. Tem que ter alguns requisitos. Mas para essa zooterapia que ocorre dentro de casa, às vezes o cachorro, aquele sarmento lá da rua, é aquele que vai te ajudar, vai mudar a tua forma de viver, a tua forma de ver os subhumanos, e isso vai te ajudar muito nessa questão da carência, né? Até porque tem um estudo que mostra que, aí também em relação a cães, né? Que a pessoa, quando ela sai para passear com o cão, ela é muito mais abordada na rua do que quando ela sai sozinha. E o comparativo também é com mulheres que saem com crianças, 8% delas relataram que são mais abordadas. Enquanto a pessoa que sai com o cão, 40% das pessoas mostram que elas são mais abordadas. E aí dentro da saúde cardiovascular isso é muito importante, né? Porque o isolamento dessa pessoa leva à depressão, e a depressão vai criar aquele estresse hormonal que vai acabar diminuindo a flexibilidade cardíaca. E a chance de morrer de um segundo infarto dentro do primeiro ano é muito maior, principalmente se a pessoa não der pelo menos uma volta no quarteirão por dia, se ela for sedentária. E aí, na hora que ela tem o cão, ela tem que dar no mínimo 1 ou 2 voltas, eu acho que dá bem mais que isso, na rua para passear com o animal, acaba sociabilizando mais com as pessoas, acaba expandindo lá a sua energia. Tem a liberação lá de endorfina, serotonina, dopamina, prolactina, ocitocina, todos esses hormônios que vão diminuir lá as catecolaminas e o cortisol. Essa questão de abordar, antigamente tinha aquela brincadeira, né? O cachorrinho tem telefone, né? Uhum. Tinha isso, era cantada para o cachorrinho, né? Qual o telefone do cachorrinho? O que fazer quando acontece assédio? Ambas as pessoas envolvidas estão cientes disso, mas mesmo assim uma delas desiste de lutar, resolver o problema e continuar a vida. Na minha opinião, isso é egoísmo injusto. Acho que o problema deve ser resolvido pelo casal. O senhor me diz, eu acho que existe psicólogo para essa hora. Seria bom consultar o psicólogo. Ver uma outra opinião, uma terceira opinião, vale a pena. O senhor poderia comentar os benefícios da convivência e interação com animais para os portadores do mal de Alzheimer? Pode haver melhora na condição do doente?
Então, já estão se usando também essa companhia com os subhumanos em portadores do mal de Alzheimer. Qual seria o benefício? Não que vai curar a pessoa, né? Mas enfim, para o idoso lá que tem Alzheimer, né? Tem um déficit de memória, ele vai começar a interagir com o cão e vai começar a se lembrar de fatos da vida dele. Então vai lembrar quando ele era criança, quando ele tinha um cachorro, vai lembrar das pessoas que conviviam naquele contexto, vai começar a fazer inter-relações com o animal. Isso aí acaba, de alguma forma, estimulando a cognição e a mnemônica dessa pessoa. Roberto, na psicologia também tem vários estudos pegando a questão do tratamento de autismo com animais, né? Acho que se aborda aí, fala alguma coisa, e também com o síndrome de Down. Estudos também para ajudar na interação. Inclusive o autismo, se for comparado um autista lá com um brinquedo, com um animal de pelúcia e com um cão, por exemplo. Tá? Ele pode até interagir um pouco com o brinquedo, mas na hora que o pesquisador lá tira o brinquedo, ele não dá bola. O animal de pelúcia é a mesma coisa. Na hora que tem um cão ali, o autista ele interage mais com o cão, e na hora que o cão se afasta, ele segue com o olhar o cão, ou ele vai atrás do cão. O cão sai e vai para o canto da sala. Então o autista se levanta e vai atrás do cão, ou mesmo fica seguindo ele com o olhar. Então a inter-relação dele com o animal é maior que com o brinquedo ou com o animal de pelúcia. E inclusive na hora que o autista começa a conversar, ele não fala em eu, ele fala em nós. Ele começa a incluir o animal no convívio dele, no grupo. Alvero Betógrafo, o senhor concorda com os jargões que dizem: o cachorro frente ao seu dono considera, você é o meu rei. O gato frente ao seu dono considera, eu sou o seu rei. É real essa inter-relação? Qual a sua opinião? É assim como o cão pensa, essa pessoa me dá água, me dá comida, me dá casa, ele deve ser um rei. O gato pensa, esse cara me dá água, me dá comida, me dá casa, eu devo ser um rei. Mas é mais ou menos assim o temperamento, de uma forma... A minha gatinha me segue como se fosse um cachorro. Ela fala, vem cá, ela vem. Tudo ela faz, o que eu peço. Eu tenho... Como é que é? Tem exceção? Tem. As gatinhas são mais sensíveis do que os gatões? Eu tenho um gato, o macho, eu chamo ele pode estar onde estiver na casa e vem correndo. Vem correndo e pula no colo. Faz temperamento de animal para animal. Mas é que o gato, ele é mais independente, né? Ele é mais detalhista, mais filósofo. Pensa mais. Exatamente. Ele pensa e mais. O cachorro é um puxa. Ele está sempre investigando. E o cachorro, ele tem uma inteligência diferente, ele tem uma inteligência social. Ele consegue usar melhor o humano. Então, o gato, enquanto ele está tentando resolver problemas lá, o cachorro, ele fica do lado do humano, que sabe que se tiver algum problema, o humano vai resolver para ele. E o gato está lá pesquisando, está fuçando, está vendo onde é que é isso aqui, onde é que é aquilo. Então, ele é muito mais detalhista. E tem também estudos que mostram que as crianças que convivem com gatos, elas têm uma maior autoestima. E crianças que convivem com cães, autoestima. E as crianças que convivem com cães e gatos têm uma maior inteligência social, assim, uma maior facilidade para fazer amizades e para se relacionar no grupo. Né? Talvez por essa característica do gato ser um pouco mais individual e ele acaba aprendendo um pouco, se espelhando. Porque tem gatos, eu já tive gatos que tu chama e ele não vem. Na hora que quer. A minha gatinha é assim. A hora que ela está com sono, ela vem, se esfrega, enfim. Faz carinho, deita, dorme no colo. Agora, a hora que ela está pesquisando alguma coisa, está entretida lá, eles dormem, não adianta chamar. Horas, né? Eles dormem 15 a 16 horas por dia. Né? Ô Roberto. Alguém escreveu dizendo que não vê diferença entre cães, gatos, ovelhas e bois. Acho que ele quis dizer que se dá muita atenção e mimo aos animais domésticos. E, em contrapartida, nos alimentamos de carne animal. Não seria um paradoxo tratar tão bem animais domésticos e se alimentar de outros que não têm utilidade doméstica ou função de companhia? É um paradoxo. Tem até um filósofo de Porto Alegre, que agora me faltou o nome.
direitos dos animais, né? Ética animal. Que ele fala exatamente isso, que é como se os humanos tivessem escolhido alguns preferidos, né? E dado toda a atenção para ele. E os outros foram preteridos. Agora, como é que fica nessa história aqui as galinhas? Chato, né? Ele esqueceu disso. Quem falou isso não conhece galinha. Se também leva lá, cocorocó, tem que mostrar para ele que existe galinha, galinheiro. Tem também nesse livro aqui do Franz de Waal, A Era da Empatia, ele fala de um dos discípulos do Confúcio, que conta sobre uma festa que teria, né? E aí os cozinheiros estão levando lá o boi para sacrificar, para fazer o alimento, e o rei olha o boi e se solidariza com ele, tem empatia com o boi, e diz, não vamos sacrificar esse boi, pega lá o carneiro. Então, ele teve empatia com o boi e não teve com o carneiro, né? E aí o discípulo lá do Confúcio, agora eu não lembro o nome dele também, tem que nesse livro A Era da Empatia, fala que a empatia do rei foi restrita, né? Ela chegou até certo ponto, conseguiu empatizar com o boi, mas com o carneiro, como já é mais diferente que ele, é mais difícil de empatizar. É mais fácil a pessoa empatizar lá com um macaco, que consegue ver as expressões faciais do macaco, e com uma galinha. E tem gente que tem gato em casa e não consegue empatizar nem com gato, por exemplo. O gato chega lá, já está 3, 4 dias sem comer, sem tomar água, aí a hora que eu vou examinar, eu vejo que o animal está com dor. Eu digo, ele está com dor, tem uma dor abdominal, enfim. Aí disse, mas como que ele está com dor? Se ele está deitado lá no canto o dia inteiro, fica quieto, ele não chora, ele não grita, ele não pede nada. Exatamente, o animal quando ele fica com dor, ele faz isso, ele se reserva, né? Se na natureza ele mostrar que ele está com dor, ele vai ser uma presa fácil. Então essa capacidade de empatia, né, abranger o círculo da empatia também é um bom exercício. É um estudo etnográfico até um certo ponto. Agora, falando em etnografia, eu estou aqui com um livro que está acabando de ser lançado, da doutora Adriana de Lacerda Rocha. É a nossa voluntária aí. É a tese de doutorado dela sobre o professor reflexivo e o professor de direito. Uma pesquisa de caráter etnográfico nos cursos de Direito da Grande Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina, programa de pós-graduação em Direito. O orientador é o Dr. Horácio Vanderlei Rodrigues. Agora, o livro dela tem 410 páginas da tese de doutorado, sabe? Tem muitas ilustrações, tabelas, 41 gráficos, muito sério o livro, sabe? É muito bom. Esse aqui ainda é a edição de prova da história, sabe? Mas já está completo. Entende? Vale a pena ver. Os advogados deviam de ver essa tese dela aí. Como é que a gente faz? Você já falou de uma parte daí da educação dos animais domésticos, né? Mas, por exemplo, eu percebo, a gente tem 2 gatos, que às vezes eles fazem alguma coisa para justamente chamar a nossa atenção, não porque ele queira fazer. Então, por exemplo, às vezes subir na mesa, às vezes arranhar um tecido, um móvel, alguma coisa assim. Como é que a gente faz para justamente educar essa parte? Ele quer justamente que a gente vá até ele. Ele pode até sair beber a água do seu copo. Esse é que é o chato. Então, a domesticação mútua vai e volta, né? Então, daqui a pouco, se o animal está tentando te chamar atenção, ele está te chamando atenção para algum problema dele. Se você não solucionar esse problema dele, ele vai continuar te chamando atenção. Olha para mim que eu estou com o problema. Então, daqui a pouco está lá escrevendo, tá? Está lá pesquisando, escrevendo verbete, o gato sobe na tua mesa, começa a derrubar a caneta, começa a miar, começa a te chamar. Ele está chamando a atenção para alguma coisa. Te levanta, vai lá, dá água, dá comida para ele, senta de novo. Ele come, volta para a mesa, começa a chamar a atenção de novo. Era isso. Você sabe que a minha casa de Tarzan é chamada de Base Cat.
quer dizer, a base dos gatos. Agora, o que se passa? Eu recomendo para todos que têm gato ter copo que tem tampa, sabe? Isso é muito importante. Eu uso isso há muito tempo. Porque a minha gatinha, ela quer viver comigo. O problema é esse. Não, ela é um prolongamento meu, eu sou um prolongamento dela. É isso que ela pensa. O João também tem um gato muito engraçado que segue ele por tudo, né, o João? O João sai para caminhar lá pelo discernimento, o gato vai atrás, que nem cachorro. Mas enfim, aí volta, senta de novo, o gato vem chamar a atenção de novo. Aí você vai lá, abre a porta do quarto dele, onde ele dorme, arruma lá a cama, ele olha, não era isso aí. Volta de novo a chamar a atenção. Então, tu tem que descobrir qual é o problema. Às vezes vai ser atenção, o que ele está querendo encher atenção naquela hora. Não está dando atenção suficiente. Então, se ele está arranhando, se ele está chamando atenção, vai atrás para ver o que é. A maioria das vezes é um problema territorial. O gato ele é muito territorialista. E gato que é estressado, assim, não estou dizendo que seja o caso do teu, né? Mas às vezes uma visita que tu recebe que vai dormir na sala durante 2 dias já é o suficiente para tirar ele do sério. Aí ele vai começar a urinar fora da caixa, vai começar a arranhar o sofá, vai começar a chamar atenção para ver que ele não está gostando daquilo. E a maioria das vezes, sendo gato macho, se ele se estressa com isso, é muito importante dar um jeito de solucionar, porque pode acabar dando cálculo uretral e dá um problema bem sério, né? Tem que sondar o animal, internar, sedar. É uma coisa bem grave. No nosso caso lá, a gente tem um é macho, mais dominante, né? E a outra fêmea. O macho é muito guloso. Então, o que a gente faz? A gente alimenta eles. Eu até andei me informando com o veterinário que a gente leva e ele falou que isso é perfeito. A gente alimenta eles 4 vezes por dia e tem uma cota, cada um tem seu copinho lá de comida, pesadinho. Então, eles comem 90 gramas de comida por dia, dividido em 4 vezes. Então, é certinho. Então, o que acontece? Muitas vezes está chegando perto da hora dele comer, então ele já se antecipa e quer justamente chamar a atenção. Porque, por exemplo, visita, no caso eu estou com visita em casa, a primeira coisa que ele faz é dormir com a visita. Ele faz o contrário. Às vezes também tem que analisar isso aí. Às vezes ele está dormindo com a visita para mostrar que aquele local é dele, não é da visita, né? Chega a visita, ele começa a se enrolar, a se esfregar nas pernas da visita, que é para deixar o cheiro dele na visita. Ele está marcando o território. Ó, está aqui, mas quem manda sou eu. Mas, realmente, tem alguns animais que não tem problema com isso. Aí tem aquilo que o professor Valdo falou. Tem gatos que têm comportamentos diferentes de outros gatos. Não, tem gato muito burro, tem outros super inteligentes. Esses grandões, assim, de 8, 10 quilos, eles têm a cabeça, parece até pequena, o cérebro é menor. O nosso lá, o Freud, é muito mais burro do que a Krista. E não dá nem para comparar. A Krista é muito mais inteligente em tudo. Agora, aquele tamanho dele, ele só tem tamanho, coitado, porque inteligência mesmo é o gato mais inteligente deve ser o gato filósofo. Não, eles são filósofos, mas esse aí, coitado, ele não tem filosofia nenhuma. E também, João, tem que dar alguma opção para ele. Por exemplo, se ele está arranhando o sofá, tem que ver se ele tem um arranhador disponível lá para ele afiar as unhas, enfim. Se ele não tiver, ele vai escolher o que mais se aproximar disso, né? Roberto, só uma questão. Não aconteceu com os meus, mas eu sei de que gato começa a fazer cocô e xixi pela casa. Parece que deve estar estressado, é isso? Normalmente é para marcar território. Não, mas às vezes também é represália. Represália. Você deixa uma porta e não deixa ele entrar numa determinada peça, depois que passa ele vai lá e faz o cocô bem na porta, para mostrar. Nós tínhamos uma gatinha assim, sabe? Exatamente. A gente tinha uma gatinha desse jeito. Ela fazia represália em cima do lance. E gato tem certas coisas que às vezes a gente esbarra lá no teto, por exemplo. O gato tem propensão a ter cálculo uretral. Então, qualquer coisa que ele estressar, ele para de tomar água, começa a concentrar a urina, dá infecção urinária, forma cálculo uretral. O que é aconselhado nesses casos? Fazer todas as vontades do gato. Não, às vezes não tem jeito. Se o gato é muito temperamental, não tem jeito. Então, tem que acabar fazendo as necessidades do gato. Se é cachorro, aí
é bem mais tranquilo de se impor e de dominar. A gente fala também em relação à alimentação. O cachorro está obeso, colocou uma ração nobre e não quer comer. Deixa ele 2, 3 dias sem comer, uma hora ele vai comer. O gato, se ficar 2, 3 dias sem comer, é perigoso que ele acaba ficando doente, acumula gordura no fígado e pode ter problemão. Então, com o gato tem que ser tudo na ponta dos pés. Mas, Roberto, é o seguinte, eu tive uma gata que ela tinha diabetes, né? É comum em gato ter diabetes? É uma doença comum, sim. Não sei qual é a porcentagem dos animais, mas é uma doença hoje em dia bem comum. Se ela não está tão comum no local, é por falta de diagnóstico, né? Por exemplo, em Foz do Iguaçu não existe nenhum endocrinologista veterinário. Existe o clínico geral lá. Se a família tinha algum diabetes, tinha? Não. Que às vezes ela foi solidária. Não, mas nesse caso, no caso da minha gatinha, ela não, na minha família não tinha. E foi exatamente o que um veterinário me falou, que é muito mais comum ter, mas é que como não é diagnosticado, o gato acaba dessomando, entende? Principalmente esses gatos de rua. Não dá doce para gato, né? Isso não dá doce para gato nem para cachorro. É verdade. Mas realmente é comum, tanto que existem rações especiais para diabéticos. Exatamente. Mas é relativamente comum. Agora, Foz do Iguaçu, por exemplo, carece um pouco de especialistas, né? Uhum. Não tem aqui nenhum endocrinologista veterinário, oftalmologista. Tanto é que eu tive muita dificuldade, inclusive, na alimentação dela. Eu tinha que trazer a alimentação dela de fora, porque aqui realmente não tinha nada de alimentação que eu pudesse comprar aqui. Mas aí se não tiver a ração industrializada, dá para fazer algo próximo, mas o veterinário ele pode mandar também gato, comigo já aconteceu para laboratórios comuns aí quer dizer, gato não, assim, mandar o... laboratórios também às vezes conseguem mandar para Porto do Estado, mas eu digo a vivência de ver lá um animal, está tomando muita água, está comendo muito, a pessoa geralmente, se ela não tiver maior experiência na área, ela vai investigar o rim. Daqui a pouco é uma diabetes. Mas o laboratório, mesmo, por exemplo, aqui em Foz, não sei, o laboratório pode detectar se existe diabetes. A detecção da diabetes é fácil. O problema é o olho clínico ali do veterinário de ver o que é. Se ele é clínico geral, uma diabetes vai passar muito mais desapercebida para ele se ele é um endocrinologista e trabalha só com isso o dia inteiro. Na hora que vê um gato lá tomando muita água, comendo demais, ele já vai levantar a orelha. Se o cara é clínico geral, às vezes passa desapercebido. Mas o diagnóstico da diabetes em relação ao exame é fácil. Foi falado em assimilação do sofrimento e da raiva. Quem é que permite assimilar ou não a raiva ou a dor? Aqui no caso estava se falando da relação do humano com o animal. Né? O animal ele não tem discernimento suficiente para saber que ele está assimilando a energia do dono. Apesar de que muitas vezes a pessoa chega um pouco alterada em casa, nem o gatinho de estimação chega perto, né? Ele foge. Mas aí, quando a gente está falando da relação de liderança, pelo menos dentro da tua casa lá com os animais, tu tem que ser o líder. Então, essa responsabilidade toda fica para o humano. De que maneira o verbetógrafo vê a questão de algumas pessoas tomarem a decisão de ter um animal em vez de ter uma criança, para não querer esse tipo de responsabilidade? De que modo analisa o fato dessas pessoas darem atenção exagerada a esse animal? Qual a consequência para a evolução desse animal? A atenção exagerada, né? Aí ficaria lá na sindromologia, eu coloquei a síndrome da ectopia afetiva, né? Que é quando a pessoa dá uma atenção exagerada, volta todas as suas amarguras, medos lá para o convívio com esse animal. Vai acabar sobrecarregando ele, não vai assistir ele da forma adequada, não vai ter o distanciamento crítico para conseguir interagir com esse animal. Agora, a responsabilidade de ter uma criança e de ter um gato em casa é completamente diferente, né? Se eu for adotar amanhã um gato para minha casa, eu não vou precisar arranjar um outro emprego, não vou precisar mudar a minha vida, vou continuar tudo do jeito que está. Vou ter algumas alterações na minha rotina, mas a responsabilidade é muito menor. Uma criança requer um planejamento muito maior.
Não quer dizer que a pessoa que vive sozinha, que tem um animal, ela tem animal para não precisar ter criança. Não competem, né? Um cachorro e uma criança não vão competir. A pessoa pode ter cachorro, pode ter só criança, pode ter cachorro e criança. Não. Geralmente, a pessoa que ela não tem muito afinidade com o animal, ela usa geralmente esses argumentos. Você está aí fazendo assistência para bicho, mas está cheio de criança na rua precisando de atenção. Quantas crianças da rua já tratou? Nenhuma. Eu, pelo menos, estou ajudando esse aqui e estou ajudando as pessoas também. Não estou ajudando só, não estou interagindo só com o animal. Cada um tem que ver onde que vai se encaixar nesse mecanismo. Pode esclarecer o item da parafatologia, página 40, quarta linha, a ruptura do autoencapsulamento patológico? Então, a ruptura do autoencapsulamento patológico é quando a pessoa está lá dentro de um autoassédio, está problematizada com alguma situação do dia a dia. A hora que ela encontra algum animal, ela vai querer interagir com esse animal. Então, se ela continuar com o mesmo padrão pensênico, energético, ela não vai conseguir interagir. Então, ela acaba mudando lá o locus interno para o externo. Na hora que ela muda esse foco dela para o outro, ela acaba tendo que abrir essas energias e mudar lá o seu pensene, seu holopensene, para conseguir interagir com o animal. Senão vai acontecer aquela coisa, vai chegar em casa, vai pegar o gato vai sair correndo. Vai querer chegar perto do cachorro, o cachorro vai avançar, vai morder, vai ter medo dele, vai acabar avançando. Então ela se obriga a mudar esse seu padrão pensênico. Encontrei um gato na rua e acabei adotando e tive que castrá-lo. Pensei em arrumar uma gatinha para ele. Entretanto, o veterinário informou que o gato não se dá por satisfeito com uma gata apenas. Foi uma decisão difícil para mim, mas ele argumentou que seria menos pior. O verbetório pode falar a respeito da castração de animais, os benefícios, prejuízos e também a alergia a gatos. Vamos começar pela alergia. Tem pessoas que a alergia é individual, tem pessoa que pode ser alérgica, outra pode não ser alérgica. Tem um costume de se generalizar tudo. A pessoa tem alguma alergia e tem animal em casa. O médico já diz, então tem que se desfazer do animal. Às vezes a alergia não é do animal. Crianças que conviveram com animais de estimação entre o 1º e o 7º ano de vida, tiveram um sistema imunológico mais desafiado. Então, normalmente, elas vão ser menos suscetíveis a alergias depois de adultas, né, por estudos. Então, é saudável o convívio de uma criança nessa etapa com algum animal. Lógico que se colocar lá a criança com 1 ano de idade, ela já manifestar alergia, também não vai existir. Né? A outra questão é em relação à castração. Se der para não castrar o animal, é o ideal. Por exemplo, tenho uma gata em casa e ela fica dentro do apartamento o dia inteiro. Vou castrar ela para quê? Não tem risco dela fugir, dela cruzar com outro animal, não tem esse risco. Então, o ideal é sempre manter o holossoma da forma como ele está, né? Não mutilar, não fazer nenhuma dilaceração. Às vezes, algumas castrações elas são recomendadas devido ao histórico do animal. Uma cadela que ela tenha pseudociese, que é a gravidez psicológica, ela vai ter ali um desequilíbrio hormonal. Então, numa dessas, esse desequilíbrio hormonal pode acabar causando uma infecção uterina, né, que é a piometra. E aí, nesse caso, tem que fazer a cirurgia de emergência. Ou, se ela tiver essa desregulação hormonal, com o tempo ela pode acabar tendo câncer de mama. Né? Quando ela for mais idosa, ela vai acabar tendo câncer de mama. Então, se estimula que o animal seja castrado para solucionar esse problema hormonal. Roberto. Mas, geralmente, essas castrações são feitas para evitar um problema maior para o proprietário, não pensar na condição do animal, para facilitar a vida do proprietário, enfim, ele não está querendo lidar com um desafio diferente ali. É isso que eu ia perguntar, porque de uma forma geral a gente vê muita gente recomendando castração. Entra na história da indústria pet. Falando dos benefícios da castração, até como você colocou aí a condição de evitar
efeitos de problemas hormonais, né, até geração de câncer e tal, mas pouco se fala dos malefícios da castração. Quer dizer, a gente quase não vê, até mesmo profissionais veterinários falando dos malefícios da castração. Acho que das poucas pessoas que eu vi falando contra a castração foi mais o próprio Valdo, né, falando do processo da fisiologia, que não é ideal, você agora também está colocando. Como é que você vê isso daí? A Crista já chegou castrada. E outra coisa, quem cuidava dela, ela teve filhotes, ganhou prêmio, aquele negócio todo, e aí a dona lá precisava de dispensar uns gatos, porque tinha gato demais com ela. Escolheu a Graça, porque sabia que a Graça gosta de bicho, e deu a gatinha, como tinha as outras. Nós tínhamos 4, todas elas já vieram castradas. As 4 chegaram a certa idade e morreram. Mas agora o caso todo é esse. Essa aí está permanecendo, já tem muitos anos. Mas então, quais são os malefícios? Porque isso é meio que, até meio dogmático a gente vê, e hoje com os proprietários de uma forma geral, todo mundo fala, não, tem que castrar. Primeira pergunta para ela, mas você não vai castrar? Já não é castrado, por exemplo. A gente tem lá um casal. A gente sofreu quando ela entrou no cio e tudo, mas aí afastamos ele, ficou uns dias fora, né? A gente resolveu mais ou menos o problema. A gente botou para dormir em locais diferentes e tal, e conseguiu resolver. Como é que você vê isso? Quais são os malefícios realmente da castração? Eu tenho 2 gatos também, um macho e uma fêmea, e nenhum dos 2 é castrado. Os malefícios na fêmea não se tem muito estudo, né? Ficaria mais em relação à questão holossomática, né? Holossomática, vai dar alguma alteração ali no sexochakra, no umbilicochakra. Algumas alterações depois de ordem genital podem acontecer na cadela, mas não se faz essa relação. No macho já se tem mais estudos. O gato macho que é castrado muito cedo, ele acaba não desenvolvendo o pênis de forma adequada. Então a uretra dele vai ficar um pouco estenosada, né? Um pouco diminuída a luz ali da uretra. Hipotrofia. Hipotrofia. Então pode acabar dando, esses gatos, depois de mais velhos, vão acabar engordando também, porque vai castrar, vai diminuir a testosterona, vai diminuir a atividade metabólica do animal, ele acaba engordando. E aí é mais um estímulo para ter o cálculo uretral. E gato que tem propensão para cálculo uretral é complicado. Às vezes entope uma vez, vai lá, fica internado, começa a dar água, bebedor automático para ter água correndo, tudo. Dá problema de novo, dá a terceira vez. Normalmente quando dá a 4ª vez tem que inclusive fazer penectomia, porque não tem mais como desobstruir a uretra do animal. E no caso em fêmeas não se tem tanto estudo. No caso de cães, seria o mesmo problema? Não, em caso de cães não. Em caso de cães não. Mas o animal, aí pode ter uma diferença no temperamento do animal, ele pode ficar um pouco mais medroso. Vai mexer ali com o sexochakra do animal e ele acaba ficando mais pusilânime e mais medroso. Em relação a temperamento, o que eu vejo seria mais nesse sentido. Mas tem as castrações que são recomendadas, como um problema de próstata, caso específico. Casos específicos. Mas a minha conduta, o que é? Quando chega alguém lá e fala, eu quero castrar o fulaninho. Por que quer castrar? Onde é que tu mora? Mora em casa? Tem outro cachorro macho? Eles estão brigando? Qual vai ser o benefício? E muitas vezes eu não tem por que castrar, não te indico que castre. E muita gente castra o animal quando filhote ainda, para não perder a castração. Ele pode até querer castrar, mas volta daqui a 1 ano, na hora que ele já for adulto, já tiver se desenvolvido, a gente castra. A pessoa não faz isso porque ele sai dali, vai em outro veterinário e castra. Ele perde a cirurgia, no caso, vai perder o dinheiro. Roberto, mas no caso por exemplo, do gato, chega uma determinada idade, que mora em casa, ele começa a sair para a rua. A gente até teve um gato uma vez que ele voltou para casa com um tiro de chumbinho do vizinho, etc. Então ele começa a se colocar em situações de risco. Aí já daí medindo lá os prós e os contras, é indicado que castre. Mas às vezes a pessoa mora em casa e o gato já tem o costume de estar andando. Mas ele não vai se adaptar. Se pegar
Às vezes ele pode se adaptar, mas tem gatos que estão acostumados a andar pela rua, e atrás de gato no cio, tranca ele dentro de casa, muda o comportamento, ele não vai se adaptar, vai dar uma série de problemas também. Então, nesse caso, o animal acaba ficando mais em casa, não tem o risco de pular no vizinho, ser mordido pelo cachorro, ser atropelado, isso acontece muito. Agora também, eu fico pesquisando... E gato que está acostumado a passear na rua e brigar, ele vai brigar uma vez, vai ser mordido pelo cachorro uma vez, ele sempre volta, ele não vai aprender. Agora, outro tema que está relacionado com isso é a questão do anticoncepcional, né, para os bichos. O que tem até hoje, a maioria tem problemas, traz aí a questão de câncer e tudo. Você vê alguma coisa, tem alguma novidade nessa área já de pesquisa que chegando num ponto ideal? Não. O anticoncepcional também pode causar câncer e pode causar a piometra, né? A infecção uterina. O útero começa a encher de pus e aí tem que fazer, o animal começa a ficar muito deprimido e tem que fazer uma cirurgia de emergência. E na própria bula do anticoncepcional está escrito lá que tem que medicar 3 meses depois do cio e até 1 mês antes do cio. Então, por exemplo, a cadela tem cio cada 6 meses. Então, depois, entre o 3º e o 5º mês depois do cio, é a janela segura para te fazer essa medicação. Na hora que o proprietário leva o animal na clínica, quando é que foi o último cio? Não sei. Ou então, quando é que foi o último cio? Ele está entrando no cio agora e eu não quero que ela entre no cio. Aí é uma roubada. E eu também, muitas vezes, proprietário saiu de cara feia, mas eu achei que não era o ideal fazer o anticoncepcional naquela situação. E principalmente para economizar, aí o proprietário, né, para economizar o dinheiro de uma castração, ele faz, cada 6 meses ele faz hormônio. Cada 6 meses ele faz hormônio. Uma hora vai dar problema. Não é indicado também. Tudo isso são artifícios ali para facilitar a vida do dono, não do animal. Aqui é Álvaro Betógrafo. Em 2 projeções tem aparecido um cão boxer branco que transmite muita energia e vitalidade. De que modo poderia interpretar isso em termos de assistência? E por que tem esse formato? Então, aí, às vezes, alguns animais podem ser usados podem atuar junto com amparadores em situações de desassédio, né? Tem lá uma concierge que tem, por exemplo, tem medo de animal, pela força presencial do animal, o cachorro vai acabar ajudando nesse desassédio. No Projeções da Consciência, o professor Valdo relata aquele caso lá do cão, né, que estava numa comunex mais densa, né, baratrosférica lá, e o amparador usava aquele cão para entrar em locais mais difíceis, né? Então, por causa da força presencial do animal. Gostaria de saber a opinião do professor, senhor, sobre o temperamento do coelho, especificamente os mini-coelhos. Será também que ele tem algo a ensinar e assistir ao ser humano? Com certeza ele tem algo a ensinar e assistir para quem convive com ele. Eu não tenho relação nenhuma com o coelho, não. Estão te explorando tudo como veterinário hoje, sem pagar receita. Aqui não conheço de coelho. Outra aqui. Qual a melhor alimentação para os cachorros? Ração de cachorro. Escuta, não pode falar assim, não, é só escutar o Loche. Vamos ver o que é que o Loche fala. Fica parecendo que ele é um cachorro. Não pode perguntar, não. Pergunta para o Loche, ele que sabe, é o que ele come, não é? Calma. Ração de cachorro. Se existem na indústria existem algumas diferenças entre rações, mas às vezes não faz tanta diferença. Muitas vezes é mais a questão comercial mesmo. Mas existem aquelas rações que são top, que são 3, aí as principais, que realmente são bem melhores que as outras. São as principais do mercado. Poderia comentar sobre o uso de ratos em laboratório para pesquisas? Entendo que não é ético realizar essa tarefa, além de gerar interprisão. Comento isso porque conheço pessoas que realizam essas tarefas em universidades renomadas. Existem muitas pesquisas que elas são completamente desnecessárias e não vão trazer benefício nenhum para
a sociedade. Tem pesquisas que são feitas só para a pessoa lá conseguir a bolsa de mestrado, ou para conseguir um título a mais, enfim, incorporar lá o currículo dela, e acabam usando a experimentação animal. Eu já vi, dentro da própria veterinária mesmo, tinha um ortopedista lá que estava desenvolvendo uma técnica nova de ortopedia. Que ele fazia? Ele pegava um cachorro lá da zoonose, quebrava a pata do cachorro e depois fazia a cirurgia. Completamente desnecessário, ele sabendo que tem uma população carente, que tem um animal que está precisando e que não tem condições de pagar. Usa lá, fica lá disponível no hospital, na clínica, que vai aparecer o cachorro que ele vai poder fazer a cirurgia de graça. E isso aí também é para facilitar a vida lá do pesquisador. Ele não está pensando no benefício do animal. Legal. Sincronicidade. Gostaria de chamar a atenção que a bióloga e veterinária Wangari Maathai dessomou hoje. Ela foi Nobel da Paz, lutou pela defesa da biodiversidade, dos direitos humanos e da democracia. É uma biografia importante para quem quiser ampliar o conhecimento do assunto do verbete de hoje. O verbetório poderia dar dicas sobre o cuidado de cão de estimação idoso. O cão idoso. Então, tem algumas também necessidades especiais, né? Desde a ração, tem que ser especial para sênior. Seria bom fazer alguns exames de rotina aí, principalmente função renal, função cardiovascular desse animal, ver como é que está, e ter paciência com ele. Não vai, na hora que fizer o passeio, ver qual é o fôlego dele, ver se ele está com uma capacidade cardiopulmonar menor, não vai exaurir o animal no passeio também. Ao verbetório, qual a finalidade da diferença abissal do temperamento entre cães? Por exemplo, o temperamento do poodle, micro toy e do pitbull. Não seria irracionalidade interagir com animais que possuem tendências agressivas? Antes do cão ter uma raça, o que é a raça? A raça é uma convenção humana, né? Então, tem lá um cachorrinho com orelha preta e outro cachorrinho com orelha branca. Eu quero que nasça um cachorro com orelha preta e branca. Eu vou juntar uma com condição morfológica lá e vou formar o cachorro. Junto com essa questão morfológica, está vindo também algumas características genéticas, ou de doenças, de patologias, mas também de temperamento. Mas antes do poodle ser um poodle, ele é um cão. Então, dependendo do tratamento e do convívio que ele tem com o dono, ele vai ter um temperamento mais hostil ou não. Geralmente, esses animais menores são mais hiperativos, até porque a pessoa vê ele de uma condição mais frágil. Geralmente, o Yorkshire, nem todos, o poodle, eles acabam mandando um dono. Outra receita aqui, essa é a última. Possuo uma menina de 2 anos e meio. Estou pensando em criar um labrador ou golden retriever. Tenho familiares que possuem o golden e a convivência é muito sadia e alegre com crianças pequenas. O verbetório aconselha alguma dessas raças ou a outra que seja dócil com crianças pequenas? Qualquer raça que for acostumada com a criança pequena, ela vai ser dócil. Essas duas raças são muito boas, inclusive o Golden e o Labrador. Mas um exercício interessante para fazer para o animal se acostumar com a criança é na hora que sair para passear com o animal, o dono vai ali como líder na matilha, leva o cão e leva a criança junto, que aí ele vai se sentir parte integrante desse grupo. O que acontece, às vezes a pessoa tem medo que o animal ataque a criança, então ele não deixa o animal chegar perto da criança. Uma hora, vive lá 10 anos a mesma coisa na casa. Vai ter uma hora que o cão vai escapar, a coleira vai arrebentar, a porta vai ficar aberta, e aí o cachorro acaba atacando a criança. E nessa condição, o responsável sempre é o adulto, né? Tem uma criança, um cão e um adulto, quem tem que prever todas as circunstâncias ali é o adulto. Agora, seja o que for, é melhor ela começar com um cachorro que seja filhotinho. Filhotinho de preferência. Isso aqui é importante. Para acostumar a crescerem junto, esse é o ideal. Olha, você hoje, sinto muito que aqui a gente não paga as consultas, tá? Mas você pode fazer outros verbetes, né?
Quem sabe, né, no futuro, a gente nunca sabe, não é isso? Quantos verdes a gente espera dele? Porque ele deu um banho de loja aqui hoje. 100 com C. O próximo já está na fila aí, vai ser o Lastro Sodumano. Então tá. Ótimo. Muito bom. Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 53 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 26 perguntas respondidas online, 38 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 4 recados. Fabiana, curso prática da tridotação. Marta, curso Apex. João Paulo, com 5 baia. Adriana, terceiro fórum de para direito. E antes Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Ontem nós tivemos o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. E nós vamos repetir então os ganhadores para que vocês todos saibam e talvez os próprios possam estar sendo notificados. Ganhou o livro JK, os bastidores da construção de Brasília, o Luciano Guilherme Belotti, de Vitória, Espírito Santo. O curso Assistenciologia, doado pelo IPC, quem ganhou foi a Thelma Cristina Fernandes Crespo, aqui de Foz do Iguaçu. E o netbook HP foi sorteado para a Enida Silva Soares, de Ribeirão Preto, São Paulo. Então a gente congratula esses amigos e convida vocês todos a se tornarem amigos ou renovarem as suas assinaturas. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos convidando vocês a participarem do curso Prática da Tridotação na INVEX. Este curso será ministrado do dia 23 a 26 de fevereiro de 2012. Fará parte da 7ª semana da Maxi ProEx. Venha desenvolver a tridotalidade consciencial a partir de um campo de imersão de 4 dias. Aplique durante 4 dias e leve consigo técnicas que agregam valor à sua rotina com foco na evolução. A prática da tridotação na INVEX é um curso de imersão que objetiva desenvolver de modo teático a tridotação, ou seja, a intelectualidade, o desenvolvimento do parapsiquismo e da comunicabilidade, por meio de uma leitura crítica da biografia, debates e práticas parapsíquicas, incluindo o campo bioenergético com o professor Epicom. Para mais informações, envie um e-mail para nós, cursos@sinvex.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para a 2ª turma do curso Inteligência Financeira. O curso desenvolve o tema Inteligência Financeira Projeciogênica, que é a capacidade de a consim homem ou mulher aplicar o conhecimento, o discernimento e a habilidade em lidar com finanças, visando a aquisição, conservação e multiplicação dos recursos financeiros voltados à consecução da programação existencial, pessoal e grupal. O principal professor, o professor coordenador é o professor Hernande Leite, e vai contar com a participação de 2 mais especialistas na área de finanças. Então, a metodologia videoconferência com transmissão pela internet, debates online durante a transmissão, fórum de discussão, atividades complementares. Os alunos poderão fazer perguntas e essas perguntas terão respostas de um dos especialistas da área. Informações e inscrições pelo site da Apex, www.apexinternacional.org/inteligência financeira, tudo junto. Obrigada e até logo. Boa tarde. Venho falar do curso Consim Cobaia Voluntário do Conscienciograma, que acontece mensalmente aqui no CAEC, promovido pela Conscius. O curso de outubro vai acontecer no dia 12, que é uma quarta-feira, feriado. Então o curso tem a duração de uma tarde, começando às 3 da tarde, logo depois da tertúlia, indo até às 8h30 da noite, com 10 vagas, sendo que são 3 sorteios para Consim Cobaia. Cada Consim Cobaia demora 1 hora. Então são 3 horas de campo só de Consim Cobaia, além das instruções para o preenchimento da folha de avaliação. Cada um preenche a folha de avaliação e tem o sorteio para as 3 Consim Cobaias. Então o próximo vai ser agora, em outubro, no dia 12, quarta-feira, feriado. Maiores inscrições no CAEC ou no site da Conscius, www.conscius.org.br. Obrigado. Olá a todos. Vocês já pensaram sobre as questões de justiça ou injustiça e a relação com a parapedagogia?
Esse vai ser um dos temas que vai ser abordado no encontro, 3º Fórum de Paradireitologia e 15º Encontro do Colégio Invisível de Cosmoética em Porto Alegre. Um outro aspecto também que vai ser mencionado no encontro é a relação das cláusulas pessoais do Código Pessoal de Cosmoética e situações que muitas vezes nós burlamos o próprio Código Pessoal de Cosmoética. Qual a relação disso com a concretização da justiça imanente? Que cosmoética, justiça imanente é o tema do encontro. Então, quem tiver mais interesse em participar, pode entrar em contato com o IPC Porto Alegre, pelo site IPC_POA, professor André Borges. Inscrições também podem ser feitas por aí. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é reciclagem do temperamento, especialidade temperamentologia, autor André Lima. Obrigado, boa tarde a todos.